O ceifador da lua cheia. Capítulo 19. O ar do dia parecia diferente. Ninguém disse às crianças o que ia acontecer. Ainda assim, todas perceberam instintivamente que hoje seria diferente de qualquer outro dia. Por causa disso, a atmosfera estava caótica pela manhã. As crianças que costumam ficar longe umas das outras se reuniram uma a uma no centro da área comum subterrânea. Entre elas estava Piyuan. Piyuan saiu da seção 1 com uma premonição estranha e também foi para o centro da cavidade subterrânea. Você deve ter sentido isso também. Só Jiao-san falou com Piyuan. Piyuan assentiu silenciosamente e olhou ao redor. Os instrutores ainda não apareceram. Mas em algum lugar, ele podia sentir que eles estavam se movendo com pressa. Foi então. Lin Sayol apareceu junto com Gu Xian e Sang Yushi. Todas as crianças pararam o que estavam fazendo e olharam para eles. Seus trajes estavam diferentes do habitual. Eles ainda usavam as máscaras habituais em seus rostos, mas a roupa que usavam parecia mais refinada. Eram roupas que eles não usaram em nenhuma das sessões de treinamento antes. Quando os três se aproximaram, as crianças olharam para eles enquanto seguravam a respiração. Lin Sayol olhou para as crianças por um momento e então falou: "Hoje, vamos deixar esta caverna." As crianças arregalaram os olhos. Eles esperavam isso, de certo modo, mas ouvir pela boca de Lin Sayol ainda dava uma sensação diferente. No entanto, ninguém se atreveu a abrir a boca para falar ou gritar. Eles eram proibidos de falar em uma reunião pública sem a permissão dos instrutores ou de uma das espadas. Mas seus olhos arregalados expressavam seus sentimentos com o anúncio recente. "Nós finalmente vamos sair." O rosto de Piyuan tinha emoções misturadas. Piyuan pode ter se adaptado a este lugar melhor do que qualquer outra pessoa, mas não era como se não sentisse falta do mundo exterior. Mesmo estando aqui há muito tempo com a memória confusa, ele ainda queria sentir o ar fresco do lado de fora. Lin Sayol olhou para os rostos das crianças e disse: "Os instrutores vão sair primeiro, e então será a sua vez." Só Yuai. Sim. Só Yuan deu um passo à frente e respondeu: "Você assume a responsabilidade e traz as outras crianças para fora." Tudo bem. Não foi apenas Piyuan que achou a voz de Só Yuan particularmente animada. Um olhar de antecipação podia ser visto nos rostos das crianças. Fazia quase 7 anos desde que eles foram presos na caverna subterrânea. Deixar este lugar significava que eles logo seriam colocados em uma missão. Nenhuma única criança desconhecia esse fato. Mas era uma coisa boa mesmo assim. O fato de terem conseguido escapar desse lugar infernal os deixou felizes. Logo depois, os instrutores apareceram. Os instrutores, assim como Lin Sayol e as outras duas espadas, também tiveram uma mudança de roupas. Embora seus rostos estivessem cobertos por uma máscara, havia uma expressão juvenil de animação em seus olhos. Mesmo que tenham sido treinados para esconder suas emoções, eles não podiam deixar de ficar animados para sair depois de 7 anos. Entre os instrutores, apenas a primeira espada permaneceu impassível e manteve um olhar frio. Ele pensou enquanto olhava para as crianças. Quantos deles sobreviverão? As crianças eram fortes. Embora eles não dominassem excelentes artes marciais como os mestres de Jianhu, ainda eram basicamente mais fortes em comparação com os outros. Antes de ensinar artes marciais, as crianças foram jogadas em uma situação extrema e deixadas para se virar por conta própria. Além disso, eles estavam sempre em um estado de competição extrema, tornando impossível sobreviver, a menos que decidissem matar seus oponentes. Essas eram as crianças que passaram por esse processo. Mesmo que não dominassem as artes marciais, pode-se dizer que são fortes o suficiente como pessoa. As crianças que passaram por uma luta tão feroz pela sobrevivência aprenderam a viver em alto grau. Cada criança era como uma besta feroz. No entanto, não importa o quão avançadas fossem suas técnicas de matar, eles ainda não eram os melhores em Jianhu. O alvo de seu assassinato não era a pessoa mais poderosa de Jianhu, mas sim alguém que provavelmente se tornaria um no futuro. Um homem de grande potencial. Lin Sayol não se atreveu a adivinhar quantas crianças sobreviveriam contra ele. De qualquer forma, não sei. Sua missão era apenas criar crianças até um certo nível.
Qualquer coisa além disso já estava fora de sua responsabilidade. Agora que ele terminou seu trabalho, tudo o que resta é aproveitar sua vida de aposentadoria. Ele está finalmente prestes a acabar com essa tediosa vida de assassino. Tur. Uma cesta desceu do teto. Alguns dos instrutores, liderados por Lin Sayol, subiram em uma cesta enorme. Em seguida, a cesta subiu ao teto novamente. Foi muito tempo depois que a cesta desceu novamente. Os instrutores restantes subiram na cesta e desapareceram. Agora, apenas Piuan e as crianças permaneciam na caverna subterrânea. Só Yuan se aproximou de Piuan. Seremos colocados em uma missão em breve? Isso mesmo. Porque eles nos criaram para esse único motivo. Você sabe quem é o alvo do assassinato? Não. Piuan balançou a cabeça. Ele sabia o nome de Volgunsa, mas não tinha a intenção de torná-lo conhecido por só Yuan ou outras crianças. Porque quanto menos souberem do segredo, melhor. Piuan perguntou como se tivesse lembrado de repente. O que aconteceu com o veneno amaldiçoado? Alguns de nós foram desintoxicados. Sério? Piuan fez uma expressão de surpresa. Porque ele sabia que desintoxicar o veneno amaldiçoado não era fácil. Min sabe muito sobre veneno. Lime. Só Yuan apenas acenou com a cabeça. Ela não deu mais detalhes, nem Piuan pediu mais. Li Seolme. Era o nome verdadeiro de Lime. Como a maioria das crianças aqui, seu passado também estava completamente escondido por uma cortina de ferro. Ele não saberia que tipo de passado ela teve até que ela mesma o compartilhasse. Mesmo assim, o fato de ela ser capaz de desintoxicar o veneno amaldiçoado em tão pouco tempo significava que sua habilidade era ótima. Piuan olhou para o rosto lateral de So Yuan sem entusiasmo. So Yuan era tão bonita quanto Lime. Em particular, como ela não via a luz do sol há 7 anos, sua pele branca era suficiente para roubar as almas dos homens. So Yuan sabia que ela era linda e sabia como usar sua beleza como arma. So Yuan sorriu suavemente. Talvez ela tenha ensinado apenas algumas crianças que a seguiam como desintoxicar o veneno amaldiçoado. Saber como desintoxicá-lo também era uma grande arma para ela. A capacidade de usar tudo ao seu redor era verdadeiramente inata. Foi então. Tur. A cesta desceu novamente com um som abafado. Finalmente. Podemos sair. As crianças estavam animadas. Agora era a vez deles irem embora. Já que eles estão prestes a ver a luz do sol pela primeira vez em 7 anos, eles não podiam deixar de ficar animados, não importa o quão frios tenham se tornado. Só Yuan deu um passo à frente e disse: a cesta não é grande o suficiente para todos entrarem, então metade de nós vai primeiro, enquanto o resto espera a cesta descer novamente. Quem quer ir primeiro? Xiaopion, Jinsan e Imoxo. Só Yuan chamou os nomes das crianças enquanto elas esperavam. Uma luz de alegria brilhou nos rostos das crianças que foram chamadas. As crianças que não foram chamadas não demonstraram nenhuma insatisfação particular. Isso porque só Yuan e seus assessores mais próximos permaneceram por último. As crianças que foram chamadas rapidamente subiram na cesta. Eu vou subir primeiro e esperar. Vamos na frente. A cesta com as crianças subiu novamente. Piuan olhou em volta com os braços cruzados. A luz do sol estava quase acabando, e a maior parte da estrutura estava envolta na escuridão, mas ainda era claramente visível aos olhos de Piuan. Este tinha sido o lugar onde eles passaram 7 anos. Ele pode não ter boas lembranças deste lugar, mas não se pode negar que ele se sentiu um pouco triste agora que estava prestes a deixar este lugar. Piuan de repente removeu a expressão em seu rosto. Que tipo de sentimentos? Este lugar era um inferno. Aqui ele se tornou um demônio. Eles foram ensinados a matar pessoas. Suas mãos estavam manchadas com sangue de crianças, e o cheiro de sangue continuava a perdurar. Para viver, ele teve que matar os outros, e teve que esconder completamente seus sentimentos e pensamentos internos. Então suas emoções se esgotaram, e a única coisa que restou foi um monstro que sabe matar. A humanidade em Piuan morreu. Apenas Piuan, que renasceu como um monstro, permaneceu. Talvez este lugar fosse o mais adequado para Piuan. Se a cesta não tivesse descido na hora certa,
Os pensamentos de Piyuan poderiam ter continuado sem parar. Tur. A cesta desceu com um som abafado. Uma luz de alegria brilhou nos rostos das crianças que ficaram por último. O fato de poderem sair em breve, por mais que tentassem fingir, os deixava animados. Tund. Finalmente, a cesta chegou ao chão. As crianças fizeram fila e subiram na cesta. Finalmente, não havia mais ninguém e todos eles estavam agrupados. Só Yuan puxou a corda amarrada à cesta. Então a cesta lentamente começou a subir até o teto. A cesta subia continuamente. Eles continuaram a subir além do que pensavam ser o teto. Parecia que centenas de camadas estavam subindo verticalmente. Estávamos em um subterrâneo tão profundo assim. Que loucura! Só então as crianças estremeceram ao perceber a realidade do lugar onde estavam presas. Eles não estavam apenas em um lugar infernal. Eles estavam literalmente no inferno. Se alguém de cima não tivesse baixado a cesta, eles teriam morrido de fome. Uma esfera de luz branca podia ser vista à distância. Reconhecendo que era uma luz externa, Piyuan rasgou sua manga e fez um longo pedaço de pano. Apesar de suas roupas rasgadas ficarem bagunçadas como trapos, Piyuan não se importou. Ele rapidamente cobriu os olhos com um pano e o amarrou com força. Só Yuan e Limin, que olhavam para a cena com expressões confusas, perceberam algo e rapidamente seguiram o exemplo. Por quê? O que vocês estão fazendo? As crianças perguntaram com um olhar perplexo em seus rostos. Só Yuan disse, amarrando o pano com força. Se vocês não querem ficar cegos, então cubram os olhos. Ah, merda! Só então as crianças perceberam por que Piyuan e Só Yuan agiram daquela maneira. Seus olhos, que não viam a luz do sol há 7 anos, estavam fracos. Ele se perguntou quais seriam as consequências se olhasse diretamente para o sol sem um período de aclimatação. Seus olhos ficarão completamente cegos ou serão severamente danificados. Então, uma ação tinha que ser tomada antes disso. As crianças apressadamente rasgaram o tecido e cobriram os olhos. Ainda assim, quanto mais perto eles chegavam da superfície, mais forte a luz parecia. A luz intensa que atravessava o tecido parecia perfurar até as pálpebras. Mesmo com os olhos fechados, as lágrimas começaram a derramar devido à dor. Foi o mesmo com Piyuan. Em vez disso, a dor que ele sentiu foi maior do que a das outras crianças. Seus olhos eram mais sensíveis porque se adaptaram perfeitamente à escuridão. A luz resplandecente era como uma arma que ameaçava sua vida agora. Sua pele branca e clara, que há muito não via a luz do sol, já estava avermelhada. Ele teve uma pequena queimadura apenas pelo contato com a luz solar normal. Foi o mesmo com as outras crianças. Ugh! Ai, isso dói! As crianças gemeram involuntariamente. Eles haviam desenvolvido uma tolerância para quase todos os tipos de dor, mas não sabiam que a luz do sol que tanto ansiavam faria com que sentissem tanta dor. Tudo. Finalmente, a cesta em que subiram estava completamente fora do chão. Esperando pelas crianças estava um grupo de guerreiros vestidos de preto. Os guerreiros cujos olhos estavam nas crianças eram assassinos do grupo fantasma de sangue. Entre eles estava um homem de meia idade particularmente magro. Ele tinha olhos de vidro e um rosto inexpressivo, que parecia incapaz de emoções humanas. Suas feições transmitiam uma sensação desconfortável para qualquer um que olhe para ele. Uma espada em forma de lua estava pendurada em sua cintura. O nome da espada é Navalha da Lua Sangrenta. Uma adoradora de sangue. Ele não sabe quantas pessoas morreram até agora por causa da Navalha da Lua Sangrenta deformada. O dono da Navalha da Lua Sangrenta simboliza o capitão do grupo fantasma de sangue. O nome do homem é Gu Zhuang. Ele era o mestre da Navalha da Lua Sangrenta e o homem que reinava como o capitão do grupo de assassinos fantasma de sangue. Fazia muito tempo desde que ele apareceu em plena luz do dia. Hoje era o dia em que os resultados dos 7 anos e os enormes fundos gastos na formação das crianças seriam divulgados ao mundo. Claro, ele tinha que verificar os resultados com seus próprios olhos. Havia um pequeno sorriso em seus lábios. Parece que criamos alguns úteis. Tenho certeza de que o cliente ficará satisfeito. Embora as crianças estivessem sofrendo com a luz do sol, uma energia misteriosa fluía de todo o seu corpo.
Isso era o suficiente para ser usado e gasto nesta caçada.